O poder do Salmo 15, uma jornada para a santidade. Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos a beleza e a sabedoria da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 15, um salmo poderoso e edificante que nos ensina sobre o caminho para a santidade. Os requisitos para a aceitação divina e o caminho para o céu estão no seguinte salmo. Salmo 15. Um salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda retamente, e pratica a justiça, e fala a verdade em seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura para sua própria dor e não muda. Aquele que não aplica o seu dinheiro a juros, nem aceita recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será movido. Por favor, junte-se a nós em um mergulho profundo no Salmo 15 para obter insights sobre os principais requisitos para alcançar a aceitação divina. Veremos as Escrituras, discutiremos suas implicações e exploraremos as implicações poderosas dos 4 requisitos difíceis para a aprovação de Deus. O Salmo 15 é de fato um salmo poderoso e edificante que nos ensina sobre o caminho para a santidade. Ele lista várias características de uma pessoa justa, como andar sem culpa, fazer o que é certo, falar a verdade, não prejudicar o próximo, não aceitar suborno e não explorar os pobres. O salmo começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem pode morar em sua colina sagrada? Salmo 15, versículo 1. Esta pergunta dá o tom para o restante do salmo, pois é a pergunta de quem é digno de habitar na presença de Deus. A pergunta implica que existem certas qualificações que devem ser satisfeitas para viver na presença de Deus. O Salmo então passa a listar essas qualificações nos versículos 2 a 5. Aquele que anda em integridade e pratica o que é justo, que fala a verdade de coração e não calunia na língua, que não faz mal ao próximo e lança não insulta o seu próximo, que despreza o homem vil, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém o seu juramento mesmo quando dói, que empresta o seu dinheiro sem usura e não aceita suborno contra o inocente. Esses versículos listam as características específicas que uma pessoa deve possuir para habitar na presença de Deus. O Salmo também contém uma promessa no versículo 5, aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Essa promessa implica que uma pessoa que possui essas características terá um fundamento firme em Deus e não será abalada pelas provações e dificuldades da vida. O Salmo 15 é uma oração de Davi, pedindo a Deus que possa habitar em seu santo templo. Por meio desse salmo, Davi apresenta as características de alguém que é considerado justo ou santo aos olhos de Deus. O salmo começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem pode morar em sua colina sagrada? Salmo 15, versículo 1. Davi está pedindo a Deus que revele as qualidades que tornam alguém digno de estar em sua presença. Nos versículos 2 a 5, Davi lista várias características das pessoas justas. Eles andam sem culpa. Eles fazem o que é certo. Eles falam a verdade. Eles não caluniam. Eles não prejudicam o próximo. Eles não aceitam suborno. Eles não exploram os pobres. Estas são as qualidades que Davi acredita serem necessárias para alguém ser considerado santo aos olhos de Deus. Eles podem ser resumidos em 4 requisitos principais a seguir. 1. Andar irrepreensivelmente. O primeiro requisito para ser elegível para habitar no santo monte de Deus, conforme descrito no Salmo 15, é andar irrepreensivelmente. Isso significa viver uma vida sem cometer pecados ou fazer qualquer coisa que desagrada a Deus. Trata-se de se esforçar para viver uma vida de retidão e obediência a Deus, livre de pecado e transgressão. 2. Faça o que é certo. O segundo requisito é fazer o que é certo. Isso significa viver uma vida justa e correta, tratando os outros com gentileza e compaixão e se esforçando para fazer o bem no mundo. Trata-se de ser uma pessoa íntegra, alguém em quem se pode confiar e confiar. 3. Fala a verdade. O terceiro requisito é falar a verdade. Isso significa ser honesto e transparente em todas as nossas relações com os outros e evitar fraudes e decepções. Trata-se de ser uma pessoa de verdade, em quem se pode confiar para falar a verdade. 4. Não prejudica o próximo. O quarto requisito é não prejudicar o próximo. Isso significa tratar os outros com gentileza e respeito, evitar fofocas e calúnias e não explorar ou tirar vantagem dos outros. Trata-se de ser uma pessoa de paz e amor, que procura edificar os outros em vez de derrubá-los. É importante observar que esses requisitos não são apenas para a elegibilidade de habitar no Santo Monte de Deus, mas também para ter uma vida satisfatória e saudável, vida agradável a Deus e útil aos outros.
Este vídeo fornece uma lição única que o ajudará a entender o plano de Deus para alcançar o céu e alcançar a verdadeira aceitação divina. Discutiremos como esses requisitos acima ainda são relevantes para nossas vidas hoje e como podemos aplicá-los a nossas vidas não apenas para obter a aceitação de Deus, mas para garantir que nossas almas sejam puras. Vamos começar examinando os diferentes requisitos em detalhes. O primeiro requisito é andar irrepreensivelmente, ou seja, viver uma vida de integridade e honestidade. Então, temos que fazer o que é certo, o que significa respeitar os mandamentos de Deus e viver da maneira que agrada a Ele. Em terceiro lugar, temos que falar a verdade de coração, ou seja, falar nossas palavras honestamente e não dar falso testemunho. O quarto requisito é desprezar o ganho da opressão ou rejeitar os lucros obtidos por meios injustos e opressivos. Isso pode incluir não participar de suborno, extorsão ou qualquer outro ganho financeiro obtido por meios antiéticos ou imorais. Seguindo esses princípios, seremos aceitos no céu e garantiremos que nossas almas sejam puras. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda retamente, e pratica a justiça, e fala a verdade em seu coração. O primeiro requisito para a aceitação divina é andar irrepreensivelmente, o que significa viver uma vida obediente, fiel e que honra a vontade de Deus. Para entender melhor esse requisito, vejamos os versículos da Bíblia, como Efésios 4, versículo 17 a 19, que ordena aos cristãos que não vivam mais como os gentios, mas que sejam renovados no espírito de sua mente, vivendo uma vida santa e sem culpa. Provérbios 6, versículo 16 a 19 também aconselha os crentes a andar nos caminhos da justiça e buscar a paz e persegui-la. Outras referências relevantes incluem Mateus 6, versículo 33, que nos diz para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e Filipenses 4, versículo 8, que nos diz para pensar em coisas que são verdadeiras, honradas, justas, puras, amáveis e de boa reportagem. O versículo 2 de Romanos 12 e o Salmo 15 nos encorajam a resistir à conformidade com os padrões do mundo e a sermos transformados pela palavra e pelos mandamentos de Deus. Eles nos lembram que a verdadeira justiça é demonstrada por viver uma vida que agrada a Deus e por alinhar nossas ações e comportamentos com a vontade dele. Coloca um coração de compaixão, bondade, humildade e gentileza. Colossenses 3, versículos 12 a 14. Portanto, andar irrepreensivelmente significa se esforçar para ser como Cristo em nosso comportamento e pensar e fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Além disso, devemos procurar responder aos outros com amor, compaixão, justiça e misericórdia, a fim de demonstrar uma vida sem culpa. Andar irrepreensivelmente se refere a viver uma vida sem cometer pecados ou fazer qualquer coisa que desagrada a Deus. Refere-se também a viver uma vida de retidão e obediência a Deus, livre de pecado e transgressão. Essa é a primeira característica que Davi lista como necessária para alguém habitar no santuário de Deus e viver em seu santo monte. Davi é muitas vezes referido como um homem segundo o coração de Deus por causa de sua profunda devoção a Deus e seu compromisso com a justiça. Apesar de suas falhas e erros, Davi sempre procurou se arrepender e voltar para Deus. Ele escreveu muitos salmos expressando seu amor e confiança em Deus, e sua contrição quando falhou. A vida de Davi é um exemplo de como, com a ajuda de Deus, podemos nos esforçar para viver uma vida sem culpa e nos reconciliar com Deus quando falhamos. O Salmo 15 é verdadeiramente um salmo poderoso e edificante que nos ensina sobre o caminho para a santidade. Ele apresenta várias características de uma pessoa justa que são necessárias para que alguém seja considerado santo aos olhos de Deus. Eles fazem o que é certo. Um homem santo é alguém que se esforça para fazer o que é certo de acordo com as leis e os mandamentos de Deus. Em Provérbios 12, versículo 28, diz: "No caminho da justiça há vida, nesse caminho está a imortalidade." Este versículo nos lembra que viver uma vida de retidão leva à vida eterna. Eles falam a verdade. Um homem santo é alguém que fala a verdade e evita enganos e mentiras. Em Provérbios 12, versículo 19, diz: "Os lábios verdadeiros duram para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento." Este versículo nos lembra que falar a verdade é um aspecto importante da santidade e que dura para sempre. Eles não caluniam. Um homem santo é alguém que evita falar negativamente sobre os outros e, em vez disso, fala de maneira gentil e positiva. Em Provérbios 16, versículo 28, diz: "O homem perverso espalha contendas e o caluniador separa amigos íntimos." Este versículo nos lembra que falar mal dos outros causa divisão e separação. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu próximo.
Este versículo do Salmo 15 está se referindo à importância de falar gentilmente e procurar maneiras de abençoar os outros, em vez de fofocar sobre eles ou espalhar boatos. Caluniar é falar mal de alguém quando ele não está presente, então este versículo nos diz para evitar fazer isso com nossas línguas. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que são detestáveis para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos aquele que derrama sangue inocente, um coração que trama planos perversos, pés que se apressam para o mal, uma falsa testemunha que espalha mentiras e uma pessoa que provoca conflitos na comunidade. Provérbios 6 versículo 16 a 19. Além disso, este versículo também nos diz para não fazer mal ao nosso próximo e não lançar opróbrio contra ele. Isso significa que devemos buscar edificar e fortalecer as pessoas ao nosso redor, em vez de derrubá-las. Devemos perdoar e abençoar nossos vizinhos mesmo quando eles nos ofendem. Além disso, de acordo com Mateus 7, versículo 12, devemos nos esforçar para ser respeitosos e perdoar os outros e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Eles não prejudicam o próximo. Um homem santo é alguém que evita causar danos aos outros e, em vez disso, age com bondade e compaixão. Em Levítico 19, versículo 18, diz: não busque vingança ou guarde rancor contra ninguém entre o seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Este versículo nos lembra que a verdadeira santidade é demonstrada amando e tratando o nosso próximo com bondade e compaixão. Além disso, um homem santo é alguém que evita causar danos aos outros, seguindo a regra de ouro que Jesus ensina em Mateus 7 versículo 12. Portanto, em tudo, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, pois isso resume a lei e os profetas. O Salmo 15 nos ensina que um homem santo é alguém que evita causar danos aos outros e, em vez disso, age com bondade e compaixão. Essa característica, juntamente com as outras listadas no Salmo 15, como fazer o que é certo, falar a verdade, evitar calúnias, não aceitar suborno e não explorar os pobres, são essenciais para que alguém seja considerado santo aos olhos de Deus. É importante notar que, embora existam muitos desafios e dificuldades no caminho para a santidade, é possível superá-los com a ajuda da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Por meio da fé em Jesus, podemos encontrar força e orientação para superar esses obstáculos e andar em retidão. Hoje, pode ser difícil obedecer a todas as regras do Salmo 15, versículos 2 a 5, por vários motivos. Um dos motivos são as constantes distrações e tentações da tecnologia moderna e das mídias sociais, que podem dificultar o foco em viver uma vida justa. As pressões da sociedade para se conformar a certos padrões e expectativas também podem tornar difícil seguir os mandamentos de Deus. A natureza acelerada da vida moderna pode tornar difícil reservar um tempo para refletir sobre nossas ações e garantir que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. A influência de cosmovisões e ideologias seculares pode tornar desafiador manter uma perspectiva bíblica sobre questões como verdade, moralidade e justiça. A abundância de falsos ensinamentos e falsos profetas pode tornar difícil discernir a verdade do erro. A prevalência do relativismo e do subjetivismo na cultura moderna pode dificultar a compreensão do padrão objetivo de retidão estabelecido por Deus. O bombardeio constante de notícias negativas e divisivas pode dificultar a manutenção de uma atitude positiva e amorosa em relação aos outros. O impacto de traumas e experiências passadas pode dificultar a superação de obstáculos pessoais à retidão. A falta de prestação de contas e de sistemas de apoio pode dificultar o acompanhamento e o progresso na jornada rumo à santidade. O fascínio dos prazeres e desejos mundanos pode tornar desafiador colocar nossa confiança e fé somente em Jesus. A falta de compreensão do que significa andar na fé e confiar em Jesus pode dificultar o comprometimento total com uma vida de santidade. A falta de compreensão do amor e da graça de Deus pode dificultar a confiança em Jesus como o único meio de salvação. A falta de compreensão do poder transformador do Espírito Santo pode dificultar a confiança nele para auxiliar na caminhada rumo à santidade. Para tornar este salmo útil nestes últimos dias, primeiro temos que saber que o Salmo 15 não é apenas uma lista de regras a seguir, mas sim uma descrição do tipo de pessoa que é digna de habitar na presença de Deus. Este salmo é um chamado à santidade, e os princípios descritos no salmo não devem ser pesados, mas devem nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. O caminho para a santidade não é algo que podemos realizar sozinhos, mas é algo que só podemos realizar com a ajuda da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Pela fé em Jesus, podemos encontrar força e orientação para superar as dificuldades e obstáculos que possamos enfrentar em nosso caminho rumo à santidade.
O Salmo 15 é realmente um salmo poderoso e edificante que nos ensina sobre o caminho para a santidade, mas também é um lembrete de que não é uma jornada fácil, mas com a ajuda da graça de Deus e o poder do Espírito Santo, por meio da fé em Jesus, podemos superar as dificuldades que possamos enfrentar. Um dos versículos mais poderosos da Bíblia que se relaciona com o Salmo 15 está em Gálatas 5, versículo 22 a 23, que afirma: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Contra tais coisas não há lei." Este versículo destaca que a verdadeira medida da retidão não é nossa adesão a uma lista de regras e regulamentos, mas sim o fruto do Espírito que é evidente em nossas vidas. Outro versículo relevante relacionado ao Salmo 15 é Colossenses 3, versículo 12 a 14, que diz: "Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente se algum de vocês tiver alguma queixa contra alguém. Perdoa como o Senhor te perdoou." E sobre todas essas virtudes, coloca o amor, que as une em perfeita unidade. Este versículo ressalta que a verdadeira santidade não é apenas seguir as regras e regulamentos estabelecidos no Salmo 15, mas é viver uma vida caracterizada pelo amor e compaixão pelos outros. Este Salmo 15 também indica a importância de falar a verdade. Em João 14, versículo 6, Jesus afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Este versículo nos lembra que Jesus é a personificação da verdade e que, para realmente andarmos em retidão, devemos estar alinhados com a verdade que Jesus ensina. Além disso, o Salmo 15 enfatiza a importância de não prejudicar nosso próximo. Em Mateus 22, versículo 39, Jesus declara: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Isso significa que a verdadeira retidão não é apenas evitar ações negativas, mas também amar e servir ativamente aos outros. Em Isaías 1, versículo 17, diz: "Aprenda a fazer o certo, buscar justiça. Defenda os oprimidos. Defenda a causa dos órfãos, defender o caso da viúva." Isso significa que a verdadeira retidão não é apenas evitar ações negativas, mas também buscar ativamente a justiça e defender os oprimidos, o que está de acordo com os requisitos do Salmo 15, versículo 5, não aceitar subornos e não explorar os pobres. O Salmo 15 nos lembra que a verdadeira santidade não é apenas seguir regras, mas viver uma vida caracterizada por amor, compaixão e retidão. O Salmo 15 lista várias características de uma pessoa justa, como andar sem culpa, fazer o que é certo, falar a verdade, não prejudicar o próximo, não aceitar suborno e não explorar os pobres. No entanto, como afirma Gálatas 5, versículos 22 a 23, a verdadeira justiça também é demonstrada pelo fruto do Espírito que é evidente em nossas vidas, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e amor próprio. Ao controle. Pela fé em Jesus, podemos encontrar força e orientação para superar as dificuldades que possamos enfrentar em nossa jornada rumo à santidade, e podemos contar com o poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo é nosso ajudador e guia, ele nos capacitará a seguir os mandamentos de Deus e nos ajudará a dar o fruto do Espírito, que é necessário para sermos considerados justos aos olhos de Deus. É importante estar em constante comunicação com o Espírito Santo e contar com ele para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus. Além disso, o Salmo 15 destaca a importância de viver uma vida de integridade, honestidade e veracidade. Em Provérbios 11, versículo 3 diz: "A integridade dos retos os guia, mas os infiéis são destruídos pela sua duplicidade." Verdadeiramente, viver uma vida de integridade é crucial para a santidade, e aqueles que são infiéis acabarão por ser destruídos. Em Efésios 4, versículo 25 diz: "Portanto, cada um de vocês deve abandonar a falsidade e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo." Este versículo significa que falar a verdade é um aspecto importante da santidade e que é necessário para construir relacionamentos saudáveis com os outros. Em Lucas 18, versículo 18 a 22, há o relato de um jovem rico que veio a Jesus e perguntou-lhe o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu dizendo-lhe para guardar os mandamentos e vender tudo o que tinha, dar aos pobres e segui-lo. A resposta de Jesus ao jovem rico se alinha com as características listadas no Salmo 15, enfatiza a importância de viver uma vida de retidão, fazendo o que é certo, não prejudicando o próximo e não explorando os pobres. Também destaca a importância de ter um coração focado em Deus e não em bens materiais.
Tanto no Salmo 15 quanto na resposta de Jesus ao jovem rico, fica claro que a verdadeira santidade é viver uma vida caracterizada por amor, compaixão e retidão alinhada com os mandamentos de Deus. Além disso, o Salmo 15 destaca a importância de tratar os outros com bondade, compaixão e justiça. Em Tiago 2 versículo 8 diz: se você realmente guardar a lei real encontrada nas Escrituras, amar o seu próximo como a si mesmo, você está fazendo o certo. Isso nos lembra que a verdadeira retidão é demonstrada por amar e tratar os outros com bondade, compaixão e justiça. Em resumo, o Salmo 15 é um salmo poderoso e edificante que nos ensina sobre o caminho para a santidade. Ele lista várias características de uma pessoa justa, como andar sem culpa, fazer o que é certo, falar a verdade, não prejudicar o próximo, não aceitar suborno e não explorar os pobres. Também enfatiza a importância de viver uma vida de integridade, honestidade, veracidade, tratando os outros com bondade, compaixão e justiça. Pela fé em Jesus, podemos encontrar força e orientação para superar as dificuldades que possamos enfrentar em nossa jornada rumo à santidade, e podemos contar com o poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus. O Salmo conclui dizendo: aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Salmo 15 versículo 5. Em outras palavras, se nos esforçarmos para viver nossas vidas de acordo com esses princípios, teremos um alicerce firme que jamais será abalado. O Salmo 15 nos ensina sobre o poder da santidade e a importância de viver uma vida justa. Isso nos lembra que, seguindo os mandamentos de Deus, podemos encontrar paz e estabilidade em nossa vida. Salmo 15. Um salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda retamente, e pratica a justiça, e fala a verdade em seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura para sua própria dor e não muda. Aquele que não aplica o seu dinheiro a juros, nem aceita recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será movido. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e que você continue a explorar a sabedoria da Bíblia conosco. Obrigado por assistir. Rezem-os. Querido Senhor, viemos diante de você hoje, humildemente pedindo sua orientação e sabedoria enquanto nos esforçamos para viver uma vida que seja agradável a você. Sabemos que para habitar no teu santuário e viver no teu santo monte, devemos possuir certas características, conforme descrito no Salmo 15. Ajude-nos a andar sem culpa, a fazer o que é certo, a falar a verdade de coração, a não prejudicar o próximo, a não aceitar subornos e a não explorar os pobres. Dá-nos força para resistir à conformidade com os padrões do mundo e para sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Pedimos que renove nossos corações e mentes, para que possamos testar e aprovar qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para nossas vidas. Confiamos em seu poder e graça para nos guiar neste caminho de santidade e pedimos que nos encha com seu Espírito, para que possamos ter forças para obedecer a seus mandamentos e amar os outros como você nos ama. Oramos isso no nome todo-poderoso de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.